preparar vocês para o Enem. Muito bem. Na aula de hoje, como eu estava dizendo para vocês, nós iremos trabalhar mais uma vez a variabilidade linguística. E é a última parte da apostila 2 de vocês, do capítulo 2 da frente C, que são as situações comunicativas da oralidade, contextos e interlocutores. É o nome desta matéria. O que nós iremos fazer então? Nós iremos hoje corrigir os exercícios 6 e 7 das páginas 85 e 86, pedir que vocês grifassem as ideias principais sobre preconceito linguístico da página 90 a 92, tá? Então vamos lá. Nós não teremos condições de corrigir todos os exercícios hoje, até porque, como eu lhes disse de antemão, no próximo horário faremos uma revisão. Então, por isso, nós iremos focar nos exercícios iniciais. E o restante nós corrigiremos na próxima segunda-feira, se Deus permitir. E eu acredito que Ele vai permitir, porque Deus é amor. Então, vamos lá. Esse exercício, na verdade, ele foi tirado do vestibular da Unicamp. E todos vocês sabem que a Unicamp é um dos maiores vestibulares do Brasil. Só perde para a FUVEST, que é o vestibular da Universidade de São Paulo. E daqui a 2 ou 3 anos, quando vocês forem fazer o Enem vai ser igualzinho ao vestibular da Unicamp. Ele vai ser de 2 etapas. A primeira etapa vai ser geral, matérias gerais. E a segunda etapa vai ser sobre as matérias do curso que você irá fazer. Por exemplo, quem irá fazer medicina? Na primeira etapa, fará uma avaliação de todas as matérias. Português, matemática, geografia, história, biologia, química, física, inglês e assim por diante. Na segunda etapa, o aluno fará, por exemplo, medicina. Ele fará questões apenas de ciências da natureza. Não é somente da área dele. Isso é muito bacana. A Unicamp já faz isso, né? A Unicamp tem o seu vestibular. Então ela já faz isso. E o Enem vai ser baseado nisso. Então vamos ver como é que a Unicamp pode pedir uma questão. Principalmente uma questão de segunda etapa. Como é que ela pediria? Os turistas que visitam as favelas do Rio se dizem transformados, capazes de dar valor ao que realmente importa. Observa a socióloga Bianca Freire Medeiros, autora da pesquisa Para Ver os Pobres, a construção da favela carioca como destino turístico. Ao mesmo tempo, as vantagens, os confortos e os benefícios do lar são reforçados por meio da exposição à diferença e à escassez. Em um interessante paradoxo, o contato em primeira mão com aqueles a quem vários bens de consumo ainda são inacessíveis garante aos turistas seu aperfeiçoamento como consumidores. No geral, o turista é visto como rude, grosseiro, invasivo, pouco interessado na vida da comunidade, preferindo visitar o espaço como se visita um zoológico e decidido a gastar o mínimo e levar o máximo. Conforme relata um guia, o turismo na favela é um pouco invasivo, sabe? Porque você anda naquelas ruelas apertadas e as pessoas deixam janelas abertas. E tem turista que não tem desconfiômetro, mete o carão dentro da casa das pessoas. Isso é realmente desagradável. Já aconteceu com outro guia. A moradora estava cozinhando e o fogão dela era do lado da janelinha. O turista passou, meteu a mão pela janela e abriu a tampa da panela. Ela ficou uma fera. Aí bateu na mão dele. Bom, é muito interessante esse texto, né? Porque os ricos que vêm de fora, de outros países, evidentemente, se vêm de fora, né? Principalmente de outros países, esses ricos turistas da Europa, dos Estados Unidos, principalmente da Europa, né? São turistas que visitam as favelas do Rio. Aí as pessoas, nossa, que legal desses turistas, né?
vão visitar as favelas, não. Eles vão lá como se eles fossem um zoológico, né? As pessoas vão ao zoológico para ver os animais ali presos, confinados, para aparecer para as pessoas. Poderiam estar, inclusive, lá no habitat deles, lá na África, por exemplo, os animais poderiam estar nas florestas, vivendo a vidinha dele no habitat deles, fica ali confinados, num espaço pequeno, né? Para quê? Para se mostrar para turistas. Né? O ser humano é muito ordinário, né? Coloca o animal em exposição para ela vê-lo, deixa o animal no espaço pequenininho, só para satisfazer a vontade do turista ver o animal. Bom, da mesma forma, o turista faz isso nas favelas do Rio de Janeiro. E eles são desrespeitosos, né? Eles abrem as janelas, enfiam as caras, como se estivesse vendo animais dentro de uma jaula, como se estivesse num zoológico, né? Vão lá ver como vivem essas pessoas. Deixam um pouco de dinheiro na favela, não compram quase nada lá, acham que o pessoal da favela é obrigado a dar de presente as coisas para eles, as coisas interessantes. Eles gastam menos e querem sair com muita coisa, né? Vocês podem ver o absurdo desse turista que abriu a panela para ver o que a mulher estava comendo, o que ela estava cozinhando. Né? Ela ainda bateu na mão dele. No lugar dela, eu teria jogado a panela de pressão quente na cabeça dele. Eu teria feito isso. Né? Que é um absurdo. Então vem a pergunta da Unicamp, questão aberta, segunda etapa da Unicamp. Explique o que o autor identifica como o interessante paradoxo. Vocês já sabem que paradoxo é uma contradição. Então, qual é o paradoxo que vocês conseguem perceber, né, que o autor identifica como um paradoxo nessa visita dos turistas às favelas? Alguém quer falar? Ou vocês não estão a fim de falar? Tem alguns alunos que naturalmente se recolhem, outros gostam de expressar, outros gostam de mostrar o seu conhecimento. Aqui está falando de um paradoxo. Que paradoxo seria esse? O paradoxo é no fato de quê? De os turistas não se incomodarem com a desigualdade social presente na favela. Né? Eles não estão preocupados com isso, não. Eles, em vez de o passeio provocar neles uma reflexão, por eles serem consumistas, por eles terem muito dinheiro para gastar, né? E ver que o favelado ele vive com tão pouco. Então, isso para os turistas, o seu aperfeiçoamento como consumidores, né? Em vez de fazer com que o turista reflita sobre o consumo, sobre o papel que a gente tem hoje, né? Pelo contrário, ele passa a ver o favelado como um ser exótico. Ele não consegue enxergar que ele, como turista, está ali, muito rico, né, podendo viajar de um país para outro, para ver a condição social do outro que é péssima, e ele não se conscientizar disso. Está ali andando como se estivesse visitando uma coisa que não tem nada a ver com ele. Quer dizer, é um paradoxo da riqueza visitando a pobreza. O trecho destacado, que reproduz em discurso direto a fala do guia, contém marcas típicas da linguagem coloquial oral. O que é uma linguagem coloquial oral? É o que nós falamos um com o outro. Não é sem que nós nos preocupemos com a norma padrão. É a conversa que nós temos no dia a dia. É a chamada conversa de oitiva. O que é uma conversa de oitiva? Você tem uma tia que chama tia assim, oitiva. Não, não é isso não. Conversa de oitiva é uma conversa informal. É o que nós chamamos de linguagem coloquial. Coloquial é a linguagem simples, é a linguagem comum. Tá? Aqui, a Unicamp está pedindo que você reescreva essa passagem em discurso indireto, adequando-a à linguagem escrita formal. Por quê? Ela está no discurso direto. O que é o discurso direto? É você falando naturalmente. É o coloquial. O que a Unicamp está pedindo? Que você a coloque agora no discurso indireto. É aquele que não tem eu acho, eu penso, certo? Não se colocam gírias. É uma escrita formal.
Então, elementos como gíria, mete o carão. Lá está falando assim, né? Que o turista mete o carão. Sabe, quando você usa essa interlocução reiterando sabe, sabe, usando o verbo ter no sentido de existir, né? O uso de você para indicar um sujeito indeterminado, e na verdade não é, você não é um sujeito determinado, é o modo de falar. Isso tem que ser eliminado. Como ficaria o novo texto? Ficaria assim, olha, aliás, não vou falar, eu vou pedir um aluno da sala que lê maravilhosamente bem, que é o Gustavo. Para o Gustavo fazer gentileza para mim, de ler como seria agora o novo texto. Como seria, Gustavo? O turista na favela é um pouco invasivo, pois as pessoas andam por aquelas ruelas e os moradores deixam as janelas abertas. Há turistas que não são discretos e olham para dentro das casas das pessoas, o que é realmente desagradável. Em um passeio com outro guia, a moradora estava cozinhando e seu fogão era perto da janela. O turista passou, pôs a mão pela janela e abriu a tampa da panela. Ela ficou furiosa e bateu na mão dele. Perfeito, Gustavo, sua leitura é impecável. Então, gente, olha aqui, agora está uma linguagem formal. Não se usou a gíria, mete o carão, não ficou usando aquela palavra que você usa o tempo todo, sabe, sabe, entendeu? Tem um lugar que usa o verbo ter, né, no sentido de existir. Tem turistas, aí ficou a turistas, né? E não se usou você. Porque quando se usa o você, é uma fala direta. Aqui é uma fala indireta. Bom, agora outra universidade famosa. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Minha impressão é que a cultura popular já ganhou a parada. Há 30 ou 40 anos, quando a gente discutia sobre música popular brasileira, sobre novos baianos velhos, sobre a questão da técnica, a bossa nova, dizia-se que a cultura de massa ia invadir e tomar conta de tudo. Agora, não apenas baianos, mas outros, inclusive os rapistas, né, de rap, se impuseram, independentemente da cultura de massas, e estão tendo a revanche no movimento de baixo para cima. Quem escreveu isso aqui é um dos autores mais famosos do Brasil. Ele morreu há cerca de 10 anos, se não me engano. Amor, Oi. cá, Oi? pega cacau pra mim. Pegar o quê? O que você quer que pegue, amor? Desculpa, tava ligando. Ah, tá. Tá desculpada, viu? Olha aqui. Então, Milton Santos escreveu uma obra, Território e Sociedade. Ele era um geógrafo da USP e que já ganhou vários prêmios internacionais como um dos maiores intelectuais do Brasil. E era negro. Por que eu ressalto isso? Porque o Brasil é um país de muita discriminação, né? O Brasil é um país que teima em ser um país preconceituoso. E o Milton Santos ganhou vários prêmios internacionais. Negro, da USP, um dos maiores geógrafos do mundo. E o que ele está falando aqui, né? Ele está usando uma linguagem coloquial. Apesar de ele ser, né, um intelectual, ele utilizou aqui uma linguagem coloquial. Por quê? Ele estava dando, no livro dele, ele estava dando uma entrevista. Essa entrevista ele colocou no livro dele. E com base nos 2 primeiros períodos do texto, retire 2 exemplos que comprovem a afirmação de que Milton Santos estava utilizando uma linguagem coloquial. Bom, quando ele fala assim, olha, minha impressão é que a cultura popular já ganhou a parada. Então, ganhou a parada é uma linguagem coloquial. É uma linguagem do dia a dia, que nós utilizamos conversando entre nós mesmos, no nosso dia a dia, não é? Então, ganhou a parada é um exemplo de coloquial. Quando ele fala assim, olha, há 30 ou 40 anos, quando a gente discutia sobre música popular, a gente, ele não escreveu errado. A gente existe, ele conjugou o verbo certo, a gente discutia, certo? Tá certinho o que ele escreveu aqui. Mas, na linguagem coloquial, usa-se a gente. Na linguagem da norma padrão,
a gente não deve utilizar agente. Então, são dois exemplos que ele utilizou de linguagem coloquial. A primeira construção ganhou a parada, valeu-se da linguagem conotativa, né? Nós temos duas linguagens famosas que vocês já estudaram: a conotativa e a denotativa. A conotativa é aquela que não é de verdade, né? É aquela que é uma linguagem fictícia, né? A denotativa, vocês lembram? Denotativa, de começa com de, que é de verdade. Começa com de, que é dicionário, que é igualzinho tá no dicionário. Aqui não. Ele não utilizou nada do dicionário para falar essa frase, né? Para falar a expressão. A segunda, agente, é uma construção que substitui nós, né? Se ele dissesse, há 30 ou 40 anos, quando nós discutíamos sobre música, aí seria norma padrão, né? Quando ele fala agente, já não é mais. Eu gostaria agora que fizéssemos agora uma jogadinha, tá? Como será essa jogadinha agora? Essa primeira tela que aparece aqui, ela será lida por um aluno, que será o Vinícius. Alô, Vinícius, beleza? Alô, alô. Câmbio, desligando. E a segunda tela será lida pela nossa querida aluna Manu. Alô, Manu? Oi, Márcio. E a terceira tela será lida pela nossa aluna Júlia Fonseca, aquela que não tem nenhuma perna seca. Combinado? Alô, Júlia? Oi, eu tô aí. Câmbio, desligando. Então vamos, Vinicinho, começa por Titi. Leia o fragmento da entrevista a seguir com o professor como é esse nome, Márcio? Ataliba. Ataliba de Castilho, do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculos da USP. E em seguida, faça o que se pede. Informe qual o conceito de língua viva. Isso, informe, só um minutinho. O informe, tá, gente? Só um minutinho. O informe é o jornal que vai entrevistar o Ataliba de Castilho, tá? Que é um professor do Departamento de Letras da Universidade de São Paulo. Então, Vinicinho, faça a pergunta novamente do jornal Informe. Informe qual o conceito de língua viva. Ataliba Castilho. Língua praticada por uma comunidade há mais de 6.000 línguas vivas no mundo. Atualmente, prevê-se que metade delas desaparecerão nos próximos 50 anos. Uma língua desaparece quando deixa de ter falantes nativos. É sempre bom lembrar que o Brasil é um país plurilingüe, pois além do português, abriga 160 línguas indígenas, além de várias línguas de imigrantes. Parabéns. Você tem uma voz forte, bonita, voz de locutor. Você está dizendo Obrigado. Bonita que você tem. Estou falando sério. Eu que estou ouvindo de cá, a sua voz, ela sai muito limpinha, muito bonita. Tá? Parabéns. A voz é bonita. Deus que lhe dá uma coisa bonita, te deu a voz. Tá bom, não tá? Já tá suficiente, não tá? Já dá pro gasto. Pois é, um dia eu falei com o menino do cursinho que Deus deu a voz bonita, que tá suficiente. Ele falou, se Deus não te deu nada bonito, acabou comigo, você acredita? Mas tudo bem. Gente, aqui que o Vinicinho acabou de ler é sobre um professor famosíssimo, autor de vários livros, do Departamento de Letras da Universidade de São Paulo. Aí o jornalzinho lá da universidade perguntou para ele o que é uma língua viva. Né? O Vinícius pensou que era uma língua que tinha pernas, saía correndo atrás dele, queria beijá-lo à força, né? Beijo de língua, o Vinícius corria e a língua correndo atrás dele, certo? Ele perguntou, língua, de quem você é? Ela disse, sou do Mariano. Aí ele correu mais ainda com medo e tal. Então vejam bem, qual o conceito de língua viva? Aí o Ataliba respondeu, é uma língua praticada por uma comunidade. Ou seja, se eu tiver uma comunidade praticando uma determinada língua, essa língua é viva. E segundo ele, nós temos mais de 6.000 línguas vivas no mundo. Ora, são 180 países aproximadamente. Já deve ser uns 190, né? Porque vários territórios viraram países nesse tempo. Nós temos 190 países, mas temos 6.000 línguas vivas. Né? E ele acredita que nos próximos 50 anos, ou seja, em meio século, quase 3.000 delas
irão desaparecer. E quando é que ela desaparece? É quando os falantes deixam de falar. É quando deixa de ter falante nativo, né? E é bom lembrar que o Brasil, ele é um país plurilingüe. Ou seja, o Brasil é um desses países que domina várias línguas vivas. Para vocês terem uma ideia, além da língua portuguesa, nós temos 150 línguas indígenas. E fora os imigrantes que estão no Brasil e que não aprenderam português ou preferem se comunicar na língua deles. Lá no sul do Brasil, em Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, portanto, região sul do Brasil, nós encontramos lá regiões onde só se fala alemão, só se fala italiano. Eles utilizam a língua portuguesa só quando vão se comunicar com o restante da população que não é de origem europeia. Então, o Brasil também ele possui esse tanto de língua viva. Para. Posso ir, Márcio? Tá dormindo? Posso ir? Posso ler? Isso. Tá me escutando direito? Sim, perfeitamente, com uma voz linda. Tá. Porque a língua muda com o passar do tempo. Por duas razões, pelo menos. Para proceder a ajustes em sua estrutura interna, esses ajustes promoveram novos desajustes e, portanto, não é possível falar numa língua perfeita ou no momento de ouro de uma língua, a que se seguiria sua decadência. As línguas naturais são constitutivamente instáveis, como instáveis são as relações sociais. 2. Porque a comunidade que a fala passa por alterações devidas a mudanças em sua estrutura. Por exemplo, não se sabe qual será o impacto da nova classe média sobre o português brasileiro, devido às migrações internas e externas. Por exemplo, não se sabe qual será o impacto sobre o português brasileiro da chegada de contingentes sociais que falam outras línguas. O mesmo quanto à expansão da fronteira agrícola, que tem levado os turistas para o norte e o nordeste do país, promovendo contatos interdialetais, etc. Perfeito. A sua voz também é muito límpida. Tá uma voz suave, gostosa. Não é máscula como a do Vinícius, graças a Deus, né? Senão ficaria esquisito. Não ficaria esquisito, não, esse é preconceito, ficaria diferente. Mas muito suave a sua fala. Parabéns. Olha, perguntou para ele, por que a língua muda com o passar do tempo? Já que a língua é viva, ele falou que metade da língua viva do mundo, né? São 3.000, aproximadamente metade, são 6.000, aproximadamente metade vai desaparecer. Aí ele diz que a língua muda por duas razões. A primeira, porque ela tem um ajuste na própria estrutura dela. A própria língua, ela vai se ajustando, porque não existe uma língua perfeita. Não existe um momento de ouro da língua, né? E logo após teria só decadência. Nada disso. As línguas naturais, elas são constitutivamente instáveis, ou seja, elas já nascem instáveis. Por quê? Porque elas existem dentro de uma sociedade. E a sociedade também é instável. A sociedade também muda as suas relações. Se a sociedade muda as suas relações, se a sociedade é instável, as línguas também se tornam instáveis. Um segundo motivo por que a língua muda é porque, segundo ele, a comunidade também passa por algumas alterações. Por exemplo, nós temos várias pessoas que são humildes. Aqui no Brasil é raro acontecer, né? Mas pode acontecer. Pessoas da classe D e da classe E que sobem de vida e vão para a classe média. Aí elas trazem consigo aquela fala, lá quando elas eram classe D ou classe E. Pessoas da classe média podem migrar para a classe B ou classe A, o que nós chamamos de ascensão social. Aí elas levam consigo aquilo que elas trazem lá de baixo. Quando existem migrações também, né? As pessoas saem, por exemplo, de outros países e vêm viver no nosso. Nós saímos daqui e vamos para outros países. Também pessoas que saem aqui as fronteiras agrícolas, pessoas que moram no sul do Brasil
e vão trabalhar nas fronteiras agrícolas do norte ou nordeste, e vice-versa. As pessoas saem do norte e nordeste e vêm trabalhar no sul do Brasil. Então, isso promove contatos interdialetais. O que significa isso? Contatos entre dialetos diferentes. Nós já estudamos dialetos. Você sabe o que é um dialeto, né? São falas dentro de uma língua, falas particulares de uma comunidade, de um povo, dentro de uma língua geral. Esses contatos interdialetais podem mudar a língua daquele lugar. Beleza. Agora é a vez da nossa gatinha Júlia Fonseca, aquela que namora o Mariano Fonseca. Não, Márcio. Apesar das considerações feitas pelo professor Ataliba de Castilho sobre a noção da língua, é comum deparar-se na sociedade com um fenômeno chamado preconceito linguístico. Explique o que é esse fenômeno e demonstre como sua prática vai de encontro ao preconceito de língua. Perfeito. O que o Thalita disse? Ele falou que a língua muda, né? Ele falou que a língua é viva, né? Que a língua não é morta. Isso é muito bacana o que ele falou. E que ela vai se modificando através dos dialetos que vão se encontrando, pessoas vão viajando, né? E novas línguas vão surgindo, mesmo que a língua original não se perca. Beleza. Mas nós estudamos uma coisa importante chamada preconceito linguístico. E o que é um preconceito linguístico? Ele é um tipo de preconceito social, né? Ele é um preconceito social. Ele é um dos preconceitos sociais, igual racismo. Racismo é um preconceito racial, mas acontece na sociedade. O racismo, além de ser um preconceito racial, que é um preconceito de raças, naturalmente, ele é produto de um preconceito social, né? A chamada gordofobia também é um preconceito que existe contra nós, que não nos adequamos aos padrões. E nós que comemos um pouquinho além dos demais. A gente passa por gordofobia, né? A gordofobia, por exemplo, é um preconceito social, porque ele nasce dentro da sociedade. Então existe também o preconceito linguístico, que ele é um tipo de preconceito social que se manifesta nas relações entre os grupos de falantes. E isso cria estigma nas pessoas, estigma nos grupos, em relação à identidade da língua deles. O que é um estigma? As pessoas passam a ser estigmatizadas. O que é isso? Elas ficam marcadas, né? As pessoas vão apontando o dedo para elas o tempo inteiro. Ah lá, o gordo. Com coisa que o gordo não sabe que ele é gordo, né? A gente não tem espelho na casa da gente, não. Da mesma forma, o magrelo. O magrinho também sofre, né? O Savinho sofre, o Vitinho sofrem preconceitos por serem magrinhos também. Ah lá, que menino magrinho. Né? Já falaram isso com os dois menininhos. Eu quase bati na pessoa que falou isso. Também são formas de quê? De preconceito. Aquilo que passa na gente, falta neles. Aquilo que falta neles, passa na gente. É uma questão de fazer uma distribuição de lipídios para acabar com esse preconceito. Então, voltando ao nosso tema, nós somos estigmatizados o tempo todo, né? E quando a pessoa fala de um jeito diferente, ela é estigmatizada em relação à sua identidade linguística, a identidade da língua. Bom, agora eu queria que o Vitinho lesse para o Titio a letra B. Vamos pegar o Vitinho no Fraga, se ele está realmente acompanhando a aula ou se ele está dando ração para o seu dog. Tá, né? Tá aqui, né? Já deu ração, já. Mas a letra B de cima de baixo. A de cima, né, querido? A gente nunca começa de trás para frente, que é esquisito. Explica a validade da afirmação. As línguas naturais são constitutivamente instáveis. Como instáveis são as relações sociais. E dê exemplos que comprovem a ideia. Parabéns. Você ficou grudado na palavra constitutivamente, porque é uma palavra diferente. A gente nunca usou essa palavra. Mas você lê muito bem. Né? E a palavra apareceu de repente para você. Você não teve nem condições de se preparar antes, né? Mas o seu pet
falaria melhor. E você está de parabéns, que no geral da sua fala, perfeito. Então vamos lá. O Vitinho falou que é para explicar a frase: as línguas naturais são constitutivamente instáveis. Ou seja, as línguas como português, francês, as línguas naturais, são línguas que nós utilizamos. E dentro delas, existem línguas que as pessoas criam, constroem. Só que elas são instáveis na própria constituição, na própria formação delas. Porque as próprias relações sociais também são instáveis. O que ele quis dizer isso? Que a língua apresenta variações no tempo e no espaço. Ou seja, à medida que o tempo vai passando, as línguas naturais vão se modificando. E à medida que nós mudamos de lugar, as línguas variam. Exemplo, se a interação muda, a língua vai acompanhar a interação. Para a semana que vem, começamos aqui, um samba no Bexiga. Bexiga não tem nada a ver com aquele aparelho urinário. Bexiga é um bairro de São Paulo. Tá bom? Eu vou interromper agora para que nós... Mas já que você